O grupo de trabalho da Câmara apresentou uma proposta de reforma administrativa e agora o projeto entra na fase de coleta de assinaturas para começar a tramitar. Acompanhe com Vitória Abel. O grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, responsável por definir uma proposta de reforma administrativa, apresentou as conclusões, abrindo o caminho para a discussão avançar. A reforma deve ser realizada por meio de 3 textos diferentes: uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinário. Entre os destaques dos textos, os deputados sugerem diferentes mudanças para as carreiras dos servidores, como o fim das férias de 60 dias, fim do adicional de férias, valor que costuma ser superior a 1/3 da remuneração, fim da progressão automática de carreira, e será necessária uma avaliação de desempenho dos servidores para que eles recebam os adicionais de salário. Além disso, a ideia é ampliar em 20 os níveis de progressão de carreira, dificultando a evolução salarial. O texto também estabelece que o salário inicial das carreiras deverá ser limitado a 50% da remuneração final. O coordenador do grupo de trabalho que elaborou as propostas, deputado Pedro Paulo, do PSD, afirmou à Jovem Pan que agora será necessário aguardar o número de assinaturas para a PEC avançar. Nós precisamos ter 1/3 dos deputados assinando a PEC, um total de 171, para que ela possa ser protocolada e para que ela possa seguir o seu rito legislativo. Então, é de conhecimento público, já eu tenho absoluta convicção que esse é um material que vai calar fundo na Câmara dos Deputados como uma proposta importante para o Brasil. É claro que tem ali uma proposta corajosa, profunda, ampla, como uma reforma deve ser, mas eu acredito muito que é uma reforma necessária para o Brasil e nós vamos continuar trabalhando sob a liderança do presidente Hugo Mota, que está absolutamente empenhado para que essa seja uma grande agenda de entrega para o Brasil nesse segundo semestre. A proposta de emenda à Constituição tem chance de ir direto para o plenário caso ela seja apensada a outra proposta já mais avançada em tramitação. Os outros 2 projetos de lei complementares terão que esperar as mudanças constitucionais para prosseguirem. O pacote da reforma administrativa ainda cria o 14º salário para os servidores, desde que eles mostrem resultados acima da média e baterem metas estabelecidas. Também deverão ser reservadas vagas para mulheres em cargos comissionados, garantindo pelo menos 30% de representatividade. Para o Judiciário, será proibida a aposentadoria compulsória como forma de sanção ou punição para juízes e membros do Ministério Público. As propostas estabelecem ainda que as estatais deverão ter um teto de remuneração equivalente aos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os textos ainda destacam a necessidade da criação de limites para o crescimento das despesas do Ministério Público, tribunais de contas e defensoria pública, no formato do arcabouço fiscal do governo. O texto também limita os gastos dos poderes judiciário e legislativo dos estados e municípios. De Brasília, Vitória Abel. É mais um tema para a gente trazer outra rodada de análises com o Mano Ferreira e também a Luana Tavares. Luana, vou começar essa rodada contigo aqui a respeito de análise dessa reforma administrativa. São muitos pontos, que são mexidos e certamente mexem com muitos interesses também. Qual é a tua expectativa? É de melhora e de que a gente possa avançar nessa possibilidade de reforma administrativa para, quem sabe, desinchar um pouco o Estado também? Tomara, Fernanda, estamos todos torcendo por essa pauta, porque, de fato, estamos aguardando há alguns anos, a gente já vem discutindo a necessidade de uma reforma do Estado há muitos anos, desde a época da reforma da Previdência, esperávamos que essa pauta seria discutida logo em seguida. Houve uma proposta enviada ali pelo governo Bolsonaro logo na sequência, no começo de 2020, mas nós tivemos a pandemia, isso acabou prejudicando a discussão. Era uma proposta também muito criticada, foi praticamente enterrada agora com essa nova proposta, e retomamos essa discussão com a participação do deputado Pedro Paulo como responsável pelo grupo de trabalho, e agora
como relator da medida responsável por levar esse tema à discussão na casa. E só para ficar claro aqui para as pessoas que nos acompanham, esse é um tema muito caro para mim, que atuo há muito tempo com efetividade, eficiência do setor público. Nós temos uma série de distorções, né? A reforma administrativa, ela não é uma reforma apenas para atacar, por exemplo, a questão fiscal. É óbvio que ela vai trazer benefícios fiscais, uma vez que ela vai corrigir distorções, como as que a gente viu aqui, já discute há muito tempo aqui também nos nossos programas, que é a questão de inchaço da máquina pública, a baixa efetividade na prestação de serviços públicos para a população. Isso impacta na competitividade nacional, então é um tema que tem reflexos em várias áreas, mas principalmente ele pega num ponto central, que é você garantir a valorização das pessoas que atuam na administração pública, que entregam serviços públicos. Nós temos carreiras, por exemplo, dentro do Estado, que são obsoletas. Nós temos, por exemplo, contratação de temporários que não têm direitos que são legítimos de qualquer tipo de trabalhador. Para ter uma ideia, 63% das contratações de temporários, 63% dos estados que fazem contratação de trabalhadores temporários não pagam licença maternidade, não garantem os direitos básicos, ou seja, além da gente ter ali diversos concursos sendo criados, né, sem uma avaliação se de fato a gente precisa daqueles funcionários, que são funcionários que vão ficar ali, né, no corpo efetivo do Estado, gerando um gasto para a sociedade, sem a gente avaliar se é necessário de fato, nós contratamos temporariamente uma quantidade enorme de trabalhadores e não garantimos os direitos básicos. Então, essas distorções é que geram problemas de entrega para a sociedade, problemas de entrega efetiva do serviço público. Então, a gente está falando de corrigir distorções e garantir a valorização daqueles que realmente implementam e entregam serviços para a sociedade. A gente espera agora que seja um novo momento político. A Câmara passou por diversas pautas aí que não eram interesse da sociedade, né? E essa, sim, de fato, é muito importante. Então, a gente espera que a votação seja feita de uma forma participativa, de uma forma ativa, mas que ela aconteça rapidamente para a gente sentir os efeitos positivos dessas medidas. Agora, Mano, existem alguns pontos ainda que podem ser melhorados, por exemplo, essa questão da avaliação por estabilidade, por desempenho, né? Pode abrir ali uma brecha para questões de assédio moral, né? Pressão dentro ali das carreiras, sem falar que enfraquece também a segurança, né, desses trabalhadores e cria uma comparação. Os novos terão esses benefícios e os antigos, como é que vai ser? Então, quais são os pontos mais críticos que você avalia? Você trouxe alguns pontos bem importantes, Márcia, porque a gente não pode cair no risco de criar o regime do futuro e o regime do passado, porque essa coexistência de regimes acaba levando depois a discussões jurídicas sobre a isonomia. Então, a gente acaba, muitas vezes, vendo a impossibilidade de avançar na modernização da gestão pública em função de argumentos como esse, de direitos adquiridos, que acabam, às vezes, se tornando privilégios adquiridos e a situação não avança. Então, se por um lado, num contexto de avaliação de desempenho, nós precisamos assegurar que não haja, por exemplo, um direcionamento ideológico ou partidário na avaliação de funcionários públicos que devem ter a sua autonomia funcional para prestar um serviço à sociedade e não ao governante de plantão, seja ele de que partido for. Por outro lado, nós precisamos que os incentivos estejam devidamente apontados para que a gente tenha a valorização do bom servidor e uma penalização de um servidor que seja leniente, que não cumpra verdadeiramente a sua função. O difícil aí está nos detalhes. Como é que a gente implementa uma avaliação de desempenho efetiva? Vale lembrar que na reforma administrativa feita durante o governo Fernando Henrique, na época do ministro Bresser Pereira, já havia, por exemplo, a previsão de uma avaliação de desempenho que poderia, inclusive, essa é a lei vigente, levar à demissão
de funcionários públicos em função de seguidamente não atingirem o seu desempenho esperado. Mas o que a gente assistiu desde então? Uma lógica de enganação, onde há uma avaliação cruzada e os funcionários têm, na prática, o incentivo para dar nota máxima para o seu colega, para que receba do seu colega também a nota máxima. E aí a avaliação de desempenho acaba não servindo para nada. Então, a gente tem diversos desafios. Um ponto também que eu destacaria dentro do projeto é a questão do trabalho remoto. Até que ponto faz sentido que a gente tenha um engessamento tão grande da forma de prestação do serviço, porque o relator Pedro Paulo partiu do princípio de que desde a pandemia nós assistimos a, falando aqui na linguagem popular, uma avacalhação do trabalho remoto, né, de muitos funcionários que, na prática, deixam de prestar o serviço como deveriam e, em função desse fenômeno, uma tentativa de corrigir isso, gerando um modelo um tanto rígido demais. Então, como que a gente pode avançar efetivamente na reforma administrativa para trazer modernidade e de uma forma contemporânea, né? Ou seja, considerando, de fato, o que é importante para a produtividade do serviço que precisa ser entregue ao cidadão. Então, na minha visão, muito mais do que se apegar a idealizações de um modelo ou de outro, a gente precisa pensar a reforma do ponto de vista dos incentivos que ela gera para que o bom serviço não seja simplesmente um desejo de um funcionário ou outro, mas uma questão sistêmica, que o Estado esteja desenhado para entregar serviço para o cidadão brasileiro.